Gente, bom dia, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Você está assim, sozinha aí atrás, por quê? Venha para cá. Se chegue. Aqui tem o... Chega mais, gente, para a gente ficar aqui juntinho, né? Bom, gente, bom dia. A gente vai falar hoje sobre duas leis que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. Essas leis são muito importantes, porque na construção da ordem legal, digamos assim, a ordem formal dessas leis, Allan Kardec, ele colocou essas leis de uma maneira tal que facilita o nosso entendimento sobre a importância e o encaixe de cada uma nessa sequência. E aí eu vou contar para vocês uma história que todo mundo que está buscando, né, vai fazer mudanças e tal, e uma vez eu achei que essa ordem não estava legal. Eu achei que essa ordem estava errada, que era aleatória, assim, tanto faz você começar com adoração, começar com reprodução, não faz diferença. E eu fiz uma palestra mudando a ordem das leis. E eu confesso a vocês que até deu certo a minha forma de pensar. E eu achei que eu tinha descoberto uma nova maneira de explicar as leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. Só que, com o passar do tempo, a ficha foi caindo e eu fui entendendo o tamanho da bobagem que eu fiz. Porque não havia a menor possibilidade de a minha explicação ajudar no entendimento aprofundado dessas leis. E aí, quando eu fui olhar de novo a disposição proposta por Allan Kardec, eu descobri que ele realmente tinha feito as coisas certas e que eu é que não tinha entendido. Então, isso realmente me ajudou muito no entendimento das leis, fazer esse movimento audacioso de tentar mudar as coisas, mas que hoje, graças a esse erro cometido, que é comum acontecer, eu pude ter uma visão melhor para compartilhar com vocês a respeito dessas duas especificamente, para além das outras, porque à medida em que essas leis vão evoluindo, você sai, a primeira lei é de adoração. Por que a primeira lei é de adoração? Por causa de Deus. Na doutrina espírita, o primeiro fundamento para entender qualquer coisa é entender Deus. Aceitar Deus, ok, mas tem outras formas de se aceitar Deus. Existe um Deus que faz favor, um Deus que resolve problema, um Deus que conserta o telhado da casa, que conserta a televisão e até geladeira. Graças a Deus, a geladeira voltou a funcionar. Não é assim que a gente fala? Então, Deus conserta a geladeira. Esse Deus existe. Mas existe um outro, que é uma potência imanente em todas as coisas da natureza e que se manifesta de maneiras diferentes em função das suas, digamos assim, das suas características naquele instante, naquele local, daquela forma que está ali se expressando. Esse Deus imanente que se expressa em toda a natureza, ele é o Deus que suporta, digamos assim, a explicação sobre o que é um espírito, quais são as suas capacidades futuras, por que é que o espírito é assim e não de outro jeito. Então, essas características, elas vão emergir da compreensão mais alargada a respeito de Deus. Então, a primeira lei é a de adoração, e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é... Qual que é a primeira pergunta? Que é Deus. Justamente porque ele começa no fundamento principal. A doutrina espírita tem 5 fundamentos. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. São 5 fundamentos. Esses 5 fundamentos se agregam um sexto, que não é exatamente assim, algo da mesma relevância, mas está transversal aí nessas explicações, que é a questão da evolução continuada. Nós somos seres em evolução, tudo na natureza evolui. Como isso é uma percepção, uma coisa que transita em todas as leis e transita em todos os princípios, uma coisa mais assim, que perpassa todos esses conceitos, então não tem
muito que se destacar, porque senão fica parecendo que é uma coisa separada, está imbuído aí em todos os outros conceitos. Mas a primeira pergunta que não quer calar, quando a gente vai falar sobre esses pontos aí, que é a liberdade e igualdade, que inclui adoração, inclui reprodução, inclui conservação, inclui destruição, inclui o trabalho, inclui sociedade, inclui o progresso, inclui amor, justiça, caridade, tudo está aí, né? A gente, quando vai olhar no sentido da evolução, digo, está passando não, viu, nego? Tá. Agora foi. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, do ponto de vista da gente tentar entender o que é esse conceito trazido aí no Livro dos Espíritos, é o que é liberdade. O que vocês acham que é liberdade? A liberdade é você poder escolher, ter um livre-arbítrio, o que você quer fazer, se vai fazer o bem ou o mal. Muito bem. Mais alguém? O que é liberdade? Eu entendo a liberdade também para além da escolha, né? É um processo de escolher, porém ter consciência da responsabilidade. É uma implicação de responsabilidade a liberdade, mas sim, ela está ligada às escolhas. Nesse conceito do que Marta está trazendo, está ali naquela segunda proposição, que é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro de limites que lhe facultam a lei. Você é livre, mas você não pode fazer qualquer coisa, você tem um limite. E aqui, Thomas Robinson ele vai dizer o seguinte, que a liberdade é a ausência de qualquer impedimento que se opõe ao movimento, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, dentro daquilo que é a falta ou ausência de alguma coisa que se imponha ao movimento, que impeça, que se oponha ao movimento, que impeça o movimento, você tem, então, a liberdade, conceituada aí a liberdade, tá certo? Então, a gente vai ver que a liberdade ela tem limites, no conceito do que a gente entende por liberdade, ela se apresenta já de cara com limites, imposições de limites. E a gente vai entender um pouquinho aí sobre o porquê. Olha só o que diz Schopenhauer. Você diz que a liberdade é fazer o que você quer. Mas será que você é livre para querer o que você quer? Quando você diz, eu prefiro tal coisa a outra coisa, essa sua preferência é liberdade ou isso reflete um condicionamento anterior que lhe levou a tomar essa decisão? O quanto você foi autônomo na escolha desse caminho? Quem lembra de uma propaganda, compre batom, né? Entrega a idade, mas e tem outra. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar quando você quiser. Então, observe que a filosofia, ela se debruça dizendo o seguinte, ó, você diz que é livre, mais ou menos. Porque quando outros filósofos, né, se eu não me engano, Spinoza, eu acho que é Spinoza, ele fala o seguinte, que a verdadeira liberdade está em você fazer o que você não quer. Não é? A liberdade é você fazer o que você não deseja. Está aí um grau de liberdade. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Qual é a liberdade que nós estamos falando? Porque a liberdade de viajar, de falar, de se movimentar, é um tipo de liberdade. Mas quando Sócrates estava preso na prisão lá dele, perto de tomar a cicuta, ele estava fisicamente preso, mas mentalmente livre. Quando João Evangelista estava na ilha de Patmos,
E ele estava ali vigiado por 2 soldados que praticamente olhavam por ele 24 horas. Ele dizia para os soldados: quem são os verdadeiros prisioneiros, ou quem é o verdadeiro prisioneiro? Sou eu que exerço a liberdade de pensamento nesse estado que eu me encontro, ou vocês que não têm opção a não ser estar aqui me vigiando? Porque, na verdade, eu sou o prisioneiro, mas os prisioneiros reais são vocês. Porque eu estou aqui conversando com os peixes, conversando com os passarinhos, eu estou aqui fazendo as minhas orações, eu estou pensando o que eu quero, continuo sendo exatamente o que eu sempre fui, e vocês não. Porque você poderia agora querer estar com seus filhos, você poderia agora querer jogar uma bola, você poderia fazer qualquer coisa, e não pode, porque você está aqui, tomando conta de mim. Então, essas liberdades humanas, esse conceito de liberdade humana, a gente precisa repensar quando nós estamos falando sobre o que seria, por exemplo, uma liberdade do espírito. Uma liberdade do espírito, que é uma liberdade diferente, que não é essa de você poder ir para os lugares, você poder falar o que você quer. É uma liberdade de ser, que está aí posta, portanto, para o nosso entendimento. Então, olha só o que Rousseau vai dizer, né? Em cada animal, eu não vejo senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza ofereceu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se. Na visão de Rousseau, existe uma natureza que impõe ao homem certas ações e certas reações, das quais ele não está livre. Ele está em imposição. Ele está em imposição interna que ele não tem controle. Então, de alguma forma, existe um cerceamento da liberdade da pessoa em função de ele não dominar os seus próprios impulsos. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na visão cartesiana, de que o homem é uma máquina, e a ciência moderna, que se apropria do fisicalismo como sendo explicação das nossas ações, dos móveis das nossas ações, o homem é um condicionamento neuroquímico. O homem é um condicionamento de caminhos neurais, de mapas neurais. Então, você age em função da construção do seu mapa neural. Você, se teve uma construção A, você age de maneira A. Se você teve uma construção B, você age de maneira B. É assim simples. Então, o livre-arbítrio, por exemplo, que é uma expressão de liberdade. Existe o livre-arbítrio? O que vocês acham? Quem acha que existe o livre-arbítrio, levanta a mão, por favor. O direito e a vontade de você fazer o que você quer. Existe isso? Pois a neurociência, analisando os aspectos da decisão tomada, chega à conclusão de que quando a área racional que decide, que opta, que diz, entre esse e aquele eu prefiro esse, quando ela se movimenta, o impulso da direção da decisão foi tomado dentro de uma outra área do cérebro que ele não se tomou, não teve, digamos, consciência. Não teve consciência. Eu chamo isso a experiência do vestido vermelho. A moça chegou no shopping, mas pode ser o rapaz também, com outro tipo de exemplo. Estou só botando o vestido porque dá fácil da gente imaginar. A moça chegou no shopping e entrou numa loja e viu um vestido vermelho lindo. Pensa um vestido lindo, foi esse vestido. Quando ela viu o vestido, ela se imaginou vestida com o vestido. E imaginou como ela ia ficar exuberante naquele vestido vermelho. Ia ter um batizado no final de semana, e ela já imaginou entrando com aquele vestido no batizado, e todo mundo olhando para ela, oh, que mulher linda, tipo, sabe, Cinderela, assim, chegando no baile, sabe? Ela se imaginou com toda a perfeição, sapato, tudo lindo. E ela ficou extremamente motivada a comprar esse vestido, só que ela tinha um detalhe, que quando ela olhou o preço do vestido, R$ 2.500. Aí ela desistiu de comprar o vestido, uma decisão racional, ela tem o livre-arbítrio de tomar a decisão, e ela foi tomar um sorvete do Mac para aliviar a tensão, botar um pouco de dopamina no cérebro, né?
E aí chegou, comprou uma casquinha, 2,50, não sei o quê, foi andando por ali, e rodando e pensando no vestido. O vestido acompanhando ela, e ela rodando, e só o vestido na cabeça. E ela só ali e tal, pensando, ela cobrando, etc. Daqui a pouco ela passa de novo na loja, dá uma olhada, e está lá, 24 prestações. Aí ela disse, opa, e aí ela passou, deu aquele soslaio assim, foi andando, 24, 2.400, dá 100 por mês, 100 dividido por 30, dá 3 por dia. Então, se eu deixar de tomar uma Coca-Cola todo dia que eu tomo, eu vou emagrecer e vou comprar o vestido. Marta faz essa conta, Marta? Eu faço esse processo do vestido. Aí, vendo você? De vestir o vestido antes de vestir o vestido. Isso é humano, Marta, é humano. E aí, o que acontece? Ela vai, olha quanta vantagem tem. Emagrecer, menos açúcar, melhor para a saúde. E o vestido. Aí ela pega e compra o vestido. A decisão de comprar o vestido foi que horas? Quando ela entrou na loja pela primeiríssima vez. Depois foi só uma questão de ajustar o modo, a forma de fazer. Quando Platão falava sobre esse desejo, ele chamava esse de eros. Era o desejo, o amor pelo que você não tem. É aquela cobiça que você quer porque quer possuir esse objeto. E ele é um objeto que só vale enquanto você não tem, esse amor só vale enquanto você não tem, porque quando você passa a ter, ele desaparece. Eu tenho um filho que não é mais adolescente, mas na época que ele era adolescente, ele queria um PlayStation XYZ Mega Blaster Plus com rodinha. Eu não sei mais como é a letra, mas era assim, uma coisa sofisticada, o nome ele levava 5 minutos falando. E eu fui ver o preço desse PlayStation. Quando eu vi o preço, eu imaginei que não ia rolar nunca, porque estava acima da minha capacidade muitas vezes. E eu falei para ele, rapaz, não vai rolar. E ele começou a vir com uma conversa o seguinte, meu pai, você sabia que o processador é igual ao da NASA, que a NASA usava esse processador no foguete tal, e que o jogo tal tem um nível tal de percepção X e tal, que desenvolve o lúdico. Aí ele começou a me vender o PlayStation de uma forma assim, era uma coisa louca, profissional. Aí ele encheu tanto meus pacovar, que meu cunhado ia para os Estados Unidos, aí eu falei para ele assim, velho, veja lá esse PlayStation quanto é. Aí quando ele viu um preço real, ele então me falou, eu falei, compra aí que traz, que eu te pago e tal. Aí ele comprou e trouxe. Rapaz, foi uma festa lá em casa, era a noite virada, e aí esse menino com a olheira lá na frente da televisão, com aquele PlayStation. Uma semana depois, 15 dias, um mês, o PlayStation ficou lá escondido. Acabou o desejo. Aí, pensei que estava livre desse assédio, quando penso que não, aparece na porta do quarto dele a foto de uma guitarra Gibson. Aí você já sabe o fim da história, né? Então, é um conjunto de desejos que são, quando satisfeitos, eles simplesmente acabam. Então, as nossas movimentações, elas vão muito mais por valores, desejos, impulsos internos, do que o verdadeiro senso de um caminhar no sentido de uma construção decisiva, racional, a respeito dessa estrutura complexa que é um ser humano. Nós somos complexos, não é uma coisa simples analisar um ser humano. Agora, esse aí, que é um existencialista, ele dizia o seguinte, que a existência precedia a essência. Essa era a sua frase mais conhecida. E Sartre, ele falava sobre isso porque, teoricamente, você tinha uma liberdade de se constituir naquilo que você quisesse ser após o momento em que você existisse. Então,
Não ache estranho, por exemplo, uma pessoa dizer que quer ser um cachorro. Existem pessoas hoje que querem ser cachorro, estão entrando na justiça para serem tratados como cães. Existem movimentos hoje, em alguns lugares, que você chega lá e você vai encontrar pessoas no jardim, de 4 patas ali, não sei se patas, eu não sei como é que chama esses membros esses homens cães, esses seres humanos cães, caninos. Mas tem uma moça na internet que se diz uma samambaia, que precisa ser regada todos os dias. Então, o que é isso? É liberdade? É uma desconexão da realidade? Não é? Você pegar um bebê reborn e botar dentro de sua casa e dizer, é meu filho e eu trato como eu quiser, é liberdade? Será? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de pegar essa cadeira e dizer, meu filho, e levar para casa e botar a cadeira lá e tratar da mamadeira, levar até para o SUS e alguém atender, dar lá, pedir a pressão da cadeira. Agora, dentre essa liberdade suposta, essa ação livre e a verdadeira liberdade, eu tenho que saber o quanto é de fato que eu estou exercendo o meu mandato existencial. Ou eu estou simplesmente atendendo aos impulsos das minhas manifestações interiores. Porque, se você pegar a cartografia da psique humana, 5% é o que chama consciente. O ego é o centro da consciência. O ego, que é o que nos dá referência sobre você dizer, ou eu dizer, eu sou fulano, eu sei que eu sou. Esse ego, que é a estrutura do indivíduo, ele representa uma visão de uma totalidade que é mais ou menos 5, 6% do conjunto total do que somos enquanto indivíduos de mente. E esses outros 95% é subconsciência, inconsciência inclusive profunda. Então, eu acho graça quando uma pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? A vontade que me dá, sabe o que é? Perguntar para a pessoa, e você sabe quem você é? Porque a gente tem o grande desafio dos seres humanos é terem a capacidade de fazer essa individuação, não no sentido self-ego, no psiquismo do personagem, mas fazer a individuação real do espírito imortal que eu sou com aquilo que é o indivíduo que se manifesta. Esta fusão, na verdade, o sentido da liberdade total é quando você abre todas as portas do eu e se manifesta na sua integralidade. Essa é a liberdade total. Se você pegar a escala espírita, que está lá nas questões 100 e seguintes, você vai ver que na escala espírita existem 3 ordens de espírito. A terceira ordem são os espíritos que são dominados pelo corpo. O que quer dizer que se o corpo disser agora é a hora do acarajé, aí ou o sujeito come um acarajé ou vira a cabeça. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sexta-feira, você está de dieta e tem um sorvetão lá na geladeira e você diz, eu vou tomar um sorvete só um pouquinho, só hoje, amanhã não como açúcar, e aí você vai e se acaba no sorvete. Porque o corpo, ele é soberano às vontades, vou chamar aqui do espírito, como um ente de vontade real. O indivíduo até tem uma certa consciência, mas quando chega no corpo, os vícios, os condicionamentos desse aparelho, ele leva o indivíduo a tomar uma outra decisão, que não aquela que seria a melhor. Então, esse indivíduo de terceira ordem, ao evoluir, ele vai ganhando uma autonomia sobre o próprio corpo, e a partir desse momento ele começa a ter a possibilidade de dizer não a esses impulsos fisiológicos. Ele começa a ter a possibilidade de ter autonomia sobre si mesmo, e não ser apenas um indivíduo que é guiado, eu chamo isso do estado de enzumbizamento. O sujeito está lá, que nem um zumbi. O segunda ordem é isso. E o de primeira ordem, gente, é um espírito que nem corpo tem mais, porque uma característica do espírito de primeira ordem é que ele não encarna. Ele não encarna mais, porque é um espírito puro. E o espírito puro, ele não encarna mais. Ele não passa mais por essa necessidade, porque ele já superou de tal sorte esse fisiologismo, que ele não precisa mais da experiência da fisiologia. Ele não tem mais esse desafio. Nosso grande desafio é conciliar
aquilo que é a premência da existência física, fisiológica, com aquilo que é a necessidade real do espírito imortal. Esse é o grande desafio nosso. Quando se fala de autoconhecimento, não é conhecer o personagem, dizer assim, Paulo é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, é ir além disso. O que é esse espírito que hoje tem o nome de Paulo? Qual é a história dele? Aonde é que ele se manifesta nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas pulsões? Porque, por mais controlado que o sujeito seja, em uma hora, essa necessidade interna vai gritar. Há que viu os escândalos, está no Evangelho, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Porque não tem como a gente crescer, a gente evoluir, a gente se desenvolver sem praticar esse autoconhecimento, sem olhar para dentro dessa estrutura complexa do espírito e tentar entender esse dinamismo atual do espírito. Não é o dinamismo potencial, é o atual. O que me interessa não é que eu sou o espírito perfeito, o perfectível, que eu sou divino. Não é isso, agora não. Isso é bom saber. Mas é entender o que eu estou, ou seja, nessa escala grandiosa, aonde eu já me encontro. E qual é o meu próximo passo evolutivo? Olha, hoje eu não consigo perdoar, mas eu gostaria muito de sair dessa vida perdoando. Qual é a primeira coisa que eu preciso para começar a aprender a perdoar? O que é que eu preciso em primeiro lugar? Eu quero, vamos supor que o exercício aqui é o perdão. Eu quero aprender a perdoar. Hã? Empatia. Mais amor, vontade. Mas eu preciso de uma coisa antes, não? Eu preciso de um carne de pescoço, um estrupício, para me ofender. Porque senão eu vou ficar na teoria. Perdoar é lindo, perdoar é divino. Perdoar é maravilhoso. Ah, como é lindo o perdão. Perdão é teoria. Mas quando aparece essa pedra de tropeço na minha frente e que ela se coloca na minha frente e que vai fundo na minha carne, aí eu digo, agora eu estou na pista. Porque eu vou sentir a dor da agressão e vou trabalhar isso para que eu possa encontrar uma forma de superar. Porque se eu supero isso, show de bola, estou no sucesso da teoria. Porque querer aprender a ser espírito imortal sem viver essa experiência... Quer falar? Opa. Bom dia. Rafael. Isso. Você, inclusive, falou agora sobre não precisar mais reencarnar, então a liberdade que você está tratando é essa, é como nós estamos livres dessas... No sentido mais amplo, é essa liberdade que eu estou dizendo, que é essa liberdade que é como lei. Ou seja, tudo evolui para essa liberdade. Esse é o estado final, digamos. Né? No estado atual, nós não somos assim, porque nós precisamos... Jefferson dizia isso, Thomas Robbins dizia que o homem é lobo do homem, que você tem que criar, ele imaginava a figura do Panoptics, que era uma estrutura de observação grandiosa, para poder, é tipo um Big Brother, para poder olhar as pessoas nos seus mínimos
atos e poder punir as pessoas que estão transgredindo os códigos éticos, né? Aquilo que está no contrato social lá dos contratualistas. Eu sou livre, mas eu respeito a sua liberdade, e a minha liberdade acaba quando começa o seu direito, quando começa a sua fronteira. Então, eu preciso estabelecer essa liberdade provisória, essa liberdade relativa, dentro do meu espaço de ação, livre de ação. Você tem um espaço para agir. Nesse espaço, você não é totalmente livre, porque você não pode atirar para cima. Às vezes você não pode fazer coisas que poderiam você chegar na rua ali e tirar a roupa. Por exemplo, a pessoa está a fim de ficar nua. Não dá para fazer isso, entendeu? Porque mesmo no seu espaço, naquele lugar, o seu suposto agir está agredindo a liberdade, o direito de outras pessoas. Então, enquanto a gente não conquistar esse espaço de nós sermos verdadeiramente livres, sem precisar das manifestações exteriores de um corpo para expressar a liberdade, a gente ainda tem essa liberdade provisória. Agora, Kant dizia uma coisa interessante em relação a isso. Ele dizia que as verdadeiras imposições da liberdade ou do cerceamento não vinham de fora, mas do próprio sujeito. E ele estabelecia o seguinte: olha, viva de tal sorte que o seu agir possa ser transformado numa lei universal. Então, é trazer a moral para o sentido da consciência do indivíduo. O indivíduo passa a ser consciente. E ele, sendo consciente, ele age de maneira tal que ele não precisa que ninguém limite o seu agir. Ele vai ser, de uma certa forma, mais correto do que a própria lei. Mesmo que a lei permita ele fazer, ele não se colocará no direito de fazer porque ele acha que aquilo transgride o direito de outra pessoa. É um sentido ampliado. Mas o espírito livre, ele não tem nada disso, cosmético, nada, absolutamente. Ele é livre. Livre porque ele é livre, porque ele não precisa, ele está em harmonia, e a harmonia não é desequilíbrio. Então, ele agindo na harmonia, ele não, obviamente, ele não invade espaço nenhum, ele está na integralidade absoluta. Tudo bem? Bom, outro que fala sobre liberdade como se diz aqui na atualidade, com lugar de fala, é Erich Fromm. Quem conhece a história de Erich Fromm sabe que ele foi prisioneiro de Auschwitz. Ele foi uma pessoa que foi preso, ele passou em campo de concentração, perdeu a família praticamente toda, e ele desenvolve uma observação dentro do campo de concentração interessante, porque ele era prisioneiro, e se ele se colocasse nesse lugar, ele não teria saído. Porque ele dizia que os companheiros de cela dele, alguns que não tinham vontade de permanecer naquele estado, não tinham força para poder ultrapassar essa dificuldade, eles desistiam, e era um mal que ele chamava de desistite. A pessoa vinha andando, pegava a cerca elétrica assim, largava o braço, morria eletrocutado. Ou então, quando ele percebia que a pessoa tinha desistido, é quando, na linguagem dos fumantes, existe um negócio chamado guimba do cigarro. A guimba do cigarro é aquele resto do cigarro que ninguém quer mais, e a pessoa me dá a guimba, pega a guimba do cigarro e fuma a guimba, esse resto de cigarro. Então, o prisioneiro, como não tinha o cigarro, ele começava a fumar, dava duas estragadas e apagava. E ele percebia que o sujeito estava desistindo quando ele sentava no beliche e fumava o cigarro todo. Aí ele sabia que, naquele momento, o sujeito estava prestes a morrer. E ele desenvolve, dentro desse ambiente de terror, ele desenvolve a logoterapia, que é a busca por sentido. Existe um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre a depressão, que ele conta a história de uma moça, de uma senhora, que vivia num campo de concentração no Khmer Vermelho, ali, sob o domínio do Khmer Vermelho, no Vietnã. E lá ela estava presa com um filho adolescente, uma filha e um bebê de colo, 3 filhos. Ela foi presa, colocada no campo de concentração. O menino foi morto imediatamente. Não, o menino não. A menina foi estuprada e morta imediatamente, e o rapaz ficou com ela e o bebê de colo. E ela consegue fugir com esses dois, né, dizendo que era amante do comandante do campo, enganando os soldados. Ela conseguiu se embrenhar no mato, passou vários meses comendo raiz, formiga, para se alimentar,
E o bebê de colo, obviamente, morreu, não conseguiu, e ela chegou num campo de concentração dos refugiados, que só tinha gente dementada, porque passava num processo de tortura profunda, as pessoas dementavam, fragilizavam, às vezes faziam aquele processo da divisão, né, do fracionamento. E aí, a partir daí, as pessoas que tinham essa dissociação né, da realidade, ela começou a trabalhar com as mulheres, ela, que tinha perdido filhos e tal, ela começou a pentear os cabelos das mulheres e a fazer as unhas. E, com esse processo, ela conseguiu, pela autoestima, foi resgatando algumas daquelas mulheres que começaram a pentear os cabelos das outras, e, com isso, ela foi formando uma comunidade de pessoas que foram saindo daquele torpor, da fragmentação, para chegar de novo a botar os pés no chão. E ela ganhou um prêmio, se eu não me engano, ela ganhou um prêmio Nobel da Paz por conta disso. Essa mulher, dentro de um campo de concentração, numa situação mais horrorosa. Isso é um potencial de espírito, gente. É o espírito que faz isso. O ser humano fragilizado, quebrado, ele se joga no chão. Agora, quando o espírito é forte, ele pega esse corpo todo desmantelado e ele diz, vamos nessa, irmão, que aqui não é lugar de dormir, não, aqui é lugar de trabalhar. Entende? Ele supera essas dificuldades. Está vendo aí, quando eu digo um espírito de segunda ordem, é isso que faz. Pois não, amiga? Elisa. Ok, Elisa. É que, na verdade, a liberdade é a liberdade de consciência que a gente deve ter da realidade que a gente vive. Só que internamente, a consciência de si mesmo, é o autoconhecimento que você está falando. Pela realidade que você traçou, Sim. de concentração, realidades violentas, né? E trágicas. E a pessoa conseguia, Isso. mentalmente, Isso. criar uma realidade contrária ao que ela estava vivendo e por isso ela sobreviveu. Isso. Então, a liberdade da gente está na nossa consciência. Ela vai estar na nossa consciência, embora seja importante a gente ter a liberdade de movimento no estado atual que nós nos encontramos. Não quero ninguém na porta da minha casa dizendo para onde é que eu quero ir, o que é que eu devo dizer, o que é que eu devo pensar. Isso cabe a mim. Agora, do ponto de vista de uma verdadeira liberdade, tá certo? É essa de consciência. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pense um país mais democrático e livre do mundo. Nesse lugar, se tiver uma pessoa dominada pelas drogas, mesmo vivendo numa liberdade de direitos absolutos, ela não será livre, porque ela será sempre prisioneira das drogas. Então, a consciência, ela é um nível de liberdade superior à liberdade do próprio corpo. É disso que nós estamos falando. Tá certo? Beleza? Bom, então, há, portanto, uma liberdade absoluta? Essa pergunta Allan Kardec vai fazer justamente quando começa a fazer as questões sobre lei de liberdade. Ela vai perguntar exatamente isso. Olha o que Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz. O homem gozará sempre de liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Você pode ter liberdade desde que você tenha consciência da sua liberdade como algo que não deve ferir ninguém, passar por cima de ninguém. Né? Você tem essa liberdade. Quando os contratualistas diziam sobre a liberdade, porque eles queriam formar um contrato social onde as pessoas escrevessem sobre o que era permitido ou não fazer, eles diziam, nós somos livres para dizer o que nós não devemos fazer. Pois não. Espera aí só um minutinho, deixa eu chegar ao microfone aqui. Desculpe, é que eu achei o tema muito interessante e eu estou mesmo envolvida. Sim. Então, isso é o que se chama de cocriação. A gente cria uma realidade mental e a gente consegue vivenciar. E aí é onde está a liberdade total, digamos assim. E nós somos co-criadores o tempo inteiro, porque se a gente pegar duas pessoas e pedir para descrever o mundo, serão dois mundos diferentes, embora estejamos vivendo uma realidade igual, porque a nossa mundividência
é diferenciada em função da nossa construção mental, em função dos nossos valores, em função das nossas circunstâncias. A questão é, qual é o mundo que você constrói na sua cabeça? Qual é a percepção de mundo que você tem? E eu não estou convidando ninguém aqui a ser esquizofrênico e viver fora da realidade, pelo amor de Deus. É que você tem, qualquer realidade que estiver na sua frente, você tem a possibilidade de analisar do jeito que você quiser. Isso é sua liberdade. A mulher vem num trem. Ela vem num trem, ela está num trem. Aí, de repente, ela está olhando a janela da cadeira dela. A janela só tem parede, pedra, coisa horrorosa. Ela está olhando aquilo e vai abaixando a cabeça, vai entristecendo, aí vê um homem do bilhete. Aí diz, por que a senhora está tão triste? Aí ela disse, porque essa viagem foi a pior viagem que eu já fiz na minha vida. É uma coisa horrorosa, o trem balança, faz barulho o tempo todo, etc. E olha o que eu tenho aqui na minha janela, pedra cinza, o tempo inteiro é pedra. Aí o rapaz do bilhete falou assim, a senhora já virou a cabeça? Porque do outro lado tem uma janela que dá para um vale de cores exuberantes, de paisagens deslumbrantes, é só a senhora, ao invés de ficar olhando para as pedras, olhar para o vale. Está entendendo? Porque tudo na vida, gente, a gente tem a liberdade de repensar, ninguém está condicionado, preso a dizer, a vida é isso. Não, pensa de novo. Né? Qual é o ponto de vista que você usa para construir sua mundividência? Qual é o pressuposto básico do seu momento, do seu lugar de saída, para montar seu raciocínio? Né? Então, essas questões elas estão lá do item 825, 828, falando sobre isso. Então, na questão 829, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária às leis de Deus e a escravidão é um abuso da força. Ela desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Olha aí, ó. Os espíritos dizem a Allan Kardec que liberdade absoluta não existe nesse lugar que nós estamos. Por quê? Porque desde que nós estejamos convivendo duas pessoas, já não temos mais a nossa liberdade absoluta. A única maneira de você ser completamente livre é você viver como um eremita no deserto. Eles usam essa expressão. Então, se você estiver sozinho no deserto do Saara, aí você faz o que você quiser. Você tira a roupa, canta, xinga, faz tudo o que você quiser dentro desse lugar que é um lugar que não vai agredir ninguém. Mas como nós somos convidados a viver em sociedade, porque sociedade é uma lei, olha aquilo que eu falei para vocês da ordem. Você sabe onde é que Allan Kardec coloca a lei de sociedade? Antes da lei de progresso. Porque sem o convívio social a gente não desenvolve. Sem o convívio social, como é que vai aparecer alguém aqui para me estimular a fazer algo, desenvolver amorosidade, fraternidade, etc. Eu preciso de alguém. O amor, ele é, no nosso nível evolutivo, um sentimento que só consegue ser percebido na presença de uma outra pessoa, de um outro ente, do ente amado. Você tem um amante e tem um amado, e tem um amor como que flui de um amante para um amado. Então, sociedade precisa do outro, e quando tem o outro, eu não tenho essa liberdade absoluta. É isso que os espíritos dizem. E dia virá que nós não teremos mais esses abusos por conta de uma elevação da consciência do sujeito que vive dentro de uma comunidade e que começa a expressar na sua vida real aquilo que ele traz em si mesmo como vida potencial, como capacidade interna. Pois não, Estela? Cadê o microfone? Quem foi, Paulinho? Estela, aqui, ó. Obrigada. Bom dia. Paulo, eu vou fazer uma pergunta aqui que me ocorre diante de tudo isso que foi colocado por você e por alguns colegas. A liberdade é uma faculdade, uma coisa que é facultada a um espírito, a um ser que exerce tudo que tem que exercer num ambiente, levando em consideração os outros seres, né? De modo a não ferir ninguém. Sim. Aí é uma curiosidade que me ocorreu agora.
aquele rapaz, aquele indivíduo que acha que é um cachorro, ou uma pessoa que pensa que é uma samambaia, e aí chega aquele espírito, aquela pessoa, aquela personagem que tenta exercer tudo o que faz na vida de maneira a respeitar o outro ser. Mas ela não tem a menor ideia de que aquele homem é um cachorro na cabeça dele. E aí chama essa pessoa, senhor, por favor, ao invés de assoviar ou fazer um ruído que se faz para cachorro. Essa pessoa, por mais que ela tente ser íntegra e observar toda aquela realidade para não ferir ninguém ou nada, vai ferir a suscetibilidade daquela pessoa que pensa que é um cachorro. Isso. Como é que fica isso? Realmente, isso é uma questão que, às vezes, de diversas maneiras, chega a mim. Eu entendi. Não é? E pode ser expandido o que você está dizendo para outras situações, como, por exemplo, a questão da imposição desse limite por outras vias que não o da consciência. Como, por exemplo, a lei, que pega uma pessoa e bota lá, a pessoa está sendo condenada a 10 anos de cadeia porque falou sobre os anões, por exemplo. Não falou sobre Nelson Ned, falou sobre os anões, de um modo geral. Então, esse tipo de visão faz parte dos ajustes sociais. Nós estamos aqui e vamos viver e vamos ser convidados a esses atritos constantemente. Porque a fronteira não é um lugar claro. Ela não é assim um cordãozinho. Você anda e tem um cordão, você para aqui o cordão. A fronteira é invisível, é virtual. Você só vai descobrir que tem uma fronteira quando você der um passo fora dela e perceber que ultrapassou essa fronteira. Então, o que você pode fazer nesse momento? Você pode voltar e pode se recompor nesse lugar que você está. Pode, inclusive, sofrer sanções pelo fato de você ter passado 2 passos além da fronteira que você não estava vendo. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está vendo um ser humano, 2 olhos, nariz, 2 orelhas, não está vendo focinho, não está vendo 4 patas, não está vendo as bolinhas, a pessoa não está abanando o rabo, não tem nenhuma característica que lhe leve a perceber o conceito universal de ser humano, de cachorro, naquele indivíduo, ou seja, ele está contrariando, inclusive, o mundo platônico, né, da ideia dos universais. Você, por ignorância, errou, porque você não viu ali. A pessoa se sentiu magoada no sentido de ela ter sido devolvida ao seu lugar de origem, porque ali existe uma desconexão da realidade, existe uma questão ali de uma dissonância cognitiva patológica até em determinado grau, não é bem o direito, porque você é ser humano, você virar um cachorro, você tem que fazer outra coisa, você tem que nascer de novo, pedir, implorar, né, para entrar nesse processo e tal. Enquanto você está aqui, você pode até ter uma carteira de identidade do Canyon Club do Brasil, mas a ideia é que você realmente, enquanto um ser que interage com essa pessoa, você deve ter aquele cuidado, obviamente, mas não quer dizer que você não vai errar. Então, o limite, ele pode ser transgredido. Pode ser transgredido, principalmente numa sociedade como a nossa. Gente, nossa sociedade, ela está cometendo um equívoco de criar fissuras sociais onde não existem. Por quê? Porque quando você aumenta a quantidade de territórios, você aumenta esse risco de ultrapassar. Então, você fica andando assim, ó. Eu não sei se eu cumprimento, não sei se é senhor, não sei se é senhora, não sei se é você, não sei se é Lulu, não sei se é Totó, não sei quem é que eu faço. Então, você fica assim, ó, pisando em ovos, você não está vendo a realidade íntima da pessoa, você não está vendo nada, absolutamente nada. Uma vez eu estava no Tribunal de Justiça, e eu estava na portaria, na recepção, e veio de lá um senhor muito bem apessoado, um senhor de boa aparência, um brinco aqui na orelha, bem elegante, com um paletó preto, uma gravata, etc. E ele veio passando pela janela. Quando ele entrou, chamou a atenção de todos, porque ele estava de minissaia. Ele estava de paletó e de minissaia. Pronto. O pobre do rapaz da recepção ligou, passou o rádio para o outro quando ele entrou. Pega isso aí, não sei o quê, vamos dar uma porrada, etc.
olha o raciocínio. Por quê? Porque ali foi na cabeça de uma realidade completamente distorcida que aconteceu no mundo lógico dele, a mundo de evidência, aquilo que eu falei para vocês, né? E isso mostra que nós estamos convidados a viver no mundo dessas diferenças. Só que tem um detalhe. Essas diferenças, eu posso vestir uma minissaia, eu posso vestir um biquíni, posso botar uma roupa de cachorro, ou até mesmo posso entrar num vaso, botar adubo aqui nos meus pés e ficar assim, ó, sou uma mangueira, o resto da vida, inclusive pedir a alguém para pendurar umas mangas até para dar mais realidade. Eu posso fazer isso? Posso, mas na hora que eu morrer, esse personagem acabou. Eu continuo sendo o quê? Espírito. Eu hoje estou nesse corpo, eu sou baixinho, cabeçudo, pescoçudo, barrigudo, cabeludo, eu sou tudo isso. Mas na próxima vida eu posso ser uma mulher alta, branquela. Na outra eu posso ser um japonês, no outro eu posso ser um chinês, na outra eu posso nascer não sei aonde. Por quê? Porque o corpo não define o espírito. O corpo é uma veste, é um carro, é uma roupa que o Espírito usa para se apresentar na vida. Então, nós vamos criar as fissuras sociais dentro de uma sociedade que está caminhando a passos largos para uma esquizofrenia coletiva. Mas, por outro lado, se nós estivermos atentos, não haverá mais diferença entre nós. Por quê? Porque nos reconheceremos como irmãos em espírito. Não é mais esse ou aquele ou aquela ou isso ou aquilo. Irmãos em espírito, que é o que somos. Todo mundo é espírito, e espírito é igual. O que difere o espírito do outro? O tempo de evolução, o grau de evolução, o nível de aprendizado, até onde eu já cheguei, até onde o outro já chegou. Isso diferencia um espírito do outro. Mas, na origem e no destino final, todos nós somos exatamente iguais. Então, não existe diferença entre nós. Essa, eu vou falar sobre a lei de igualdade, que está logo depois disso aqui. Tudo bem? Oi, Ana. Cadê o microfone? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Então, para só dar uma chacoalhada e organizar aqui as ideias. A liberdade, então, professor, seria, dentro desse espaço de tempo, dimensão que a gente está, né, a autonomia sobre si mesmo, né, para poder exercer o livre-arbítrio com um certo grau de consciência e ter também a consciência que a liberdade seria o não machucar o outro. A liberdade, ela não seria o não machucar, não seria o não. A liberdade é sempre um sim, tá certo? Agora, um sim consciente. Sim. Um sim consciente. Eu sei que eu não posso, mas é um sim consciente, eu estou me dando esse limite. Eu estou permitindo, eu não estou dizendo que o outro vai mandar. Eu sei. É consciência. Eu não vou porque eu não quero ultrapassar o limite, porque também é liberdade não querer fazer. Mas não é o outro quem está me impedindo, sou eu. É isso, ter a própria consciência A disso. consciência. Está entendendo, Ana? Aqui tem mais. Vauline. Bom dia. Bom dia. Tentando dar uma chacoalhada ali, igual a minha colega também, na minha cabeça para organizar. Então, assim, tratando de terra, existência, essa existência aqui, e aí trazendo a questão também da pessoa que quer ser tratada como um cachorro, e a gente recua, que a gente não sabe, faz parte também da liberdade do outro querer ser tratado como cachorro. A gente pode não saber de primeira, mas eu insistir em tratar ele como pessoa, quando ele quer ser tratado como um cachorro, eu estou ferindo também a liberdade dele, não é isso? Porque tem um limite. Você aqui talvez... terra, falando Isso, aqui terra. Porque talvez o nosso ponto aqui seja entender que ele se sentir cachorro seja a liberdade dele. Porque não faz muito sentido você
é sair da sua natureza para entrar numa outra situação que não corresponde à sua natureza. É a mesma coisa de você chegar, vou comparar aqui uma outra situação que pode não ter nenhuma relação direta, mas vou só comparar. O sujeito, o médico, chega no hospício e pergunta para o paciente, quem você é? Eu digo, eu sou Napoleão. Eu sou Jesus. Aí o outro disse assim, graças a Deus apareceu Napoleão aqui. Aí o terceiro diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Tá vamos sair também desse contexto de desconexão Isso. com a realidade Isso. e pensar numa pessoa que nasceu do sexo masculino Certo. e ele se identifica como sexo feminino. Certo. Está vestido de homem, para mim, é um homem, eu vou chamar de homem. Ô, Sim, senhor, ele vai me corrigir. Não, eu sou senhora. Sim. É o recuo que você falou aí. Isso. Eu insisti em chamar ele de senhor, eu estou ferindo a liberdade dele de querer ser senhora. É, Concorda? olha, eu concordo integralmente. Acho que essas situações elas poderiam ter sido tratadas de outra maneira. Porque, em condições normais, aí a gente tem, Valene, que entender a reencarnação. Quando eu venho na posição de masculino do corpo, não estou falando do gênero psíquico, não estou falando das minhas preferências sexuais, não estou falando nada disso. Quando eu escolhi esse aparelho físico, fisiológico, eu escolhi por uma razão. Quem escolheu foi o espírito, ele não nasce num corpo casual, ele não vem por acaso, não é uma cegonha que escorregou do bico e caiu naquela barriga. É um processo onde o espírito reencarnante, ele participa ativamente disso. Agora, quando você vê uma situação de uma desconexão entre a realidade dele, psíquica e física, a questão é que esse é o mundo dele e tem que ser respeitado ele como indivíduo, seja lá qual for a sua circunstância, assim como também qualquer outra abstração ou desconexão da realidade precisa ser entendida dentro do mundo da pessoa. A questão é qual é o limite entre uma verdadeira escolha e um processo de desconexão patológica. Esse é o ponto. Não estou falando do sexo, estou falando de qualquer outra realidade. Por exemplo, a samambaia. Qual é o limite entre uma pessoa dizer eu sou uma samambaia e ela ter realmente uma desconexão psíquica que leve ela a uma fuga de realidade, uma transposição para esse outro lugar? Está entendendo? Então, nesse lugar daí, existe uma questão do direito da pessoa ter essa situação dela estar vivendo aqui. Eu não digo nem do senhor ou da senhora, porque, às vezes, você pode estar sendo tragado pela aparência. Você pode não estar, do ponto de vista legal. Teve aquele caso da moça lá no negócio do visto. Tá certo? Existe uma coisa entre o querer e uma coisa da lei. Se você tem uma lei que diz que só existe essa ou essa opção, tá certo? E essa opção não tem nada a ver com a preferência, com o gosto, com a liberdade, tem a ver com... Se a pessoa tem um corpo X, Y, XX, essa que basicamente é a descrição, você tem que se enquadrar em um dos dois, não tem jeito. A pessoa tem uma carteira de identidade que está aqui dizendo, o nome é Valdemar, mas a pessoa se sente Irene, aí você tem que dizer, você se sente Irene, você pode ser até no seu convívio social, você pode ser tratado como Irene, mas do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista do registro civil, do ponto de vista de outras coisas, tem um nome lá chamado Valdemar. Claro, mas o que eu acho, sabe o que é? Isso tudo é claro, isso tudo é claro. Isso, essa discussão que nós estamos tendo aqui, que eu não vou entrar nela, porque sabe o que acontece? Ela está no cerne da discussão das fragmentações sociais. O que faz uma pessoa ser o que ela é o que ela quer. Agora, aquilo volta de novo lá no nosso raciocínio. Você tem o direito de ser o que você quiser, mas será que você é livre para querer o que você está querendo? Ou o quanto você pode estar sendo conduzido, induzido, etc. E isso não dá para a gente resolver aqui, porque isso é uma questão complexa. A questão maior é que nós estamos falando sobre igualdade e liberdade, e eu não quero ficar na periferia, porque isso para mim é periférico. Qualquer coisa é periférico. Qualquer demonstração de existência é periferia, eu não quero ficar nisso, eu quero ir para a essencialidade. Porque nesse lugar estou preso em convencionalismos, no outro lugar estou livre, na minha expressão maior. Os espíritos que estão vindo como animais, no sentido da sua expressão de vontade, eles estão, muitas vezes, são licantropizados do processo espiritual que estão reencarnados.
Eles viveram a experiência do animal, um condicionamento que existe isso no ponto espiritual. O indivíduo estava lá na condição de um lobo, na condição de um cão. E quando ele encarna, ele traz essas impressões no seu mundo. Eu não estou dizendo essa é a explicação, não, é uma delas. Pois não. Bom dia, Patrick. Só fazendo uma contribuição, que envolve um pouco de tudo aí que o pessoal estava falando. Eu penso muito assim, envolve um pouco de rótulo, envolve rótulo social, envolve um pouco de como eu entendo a outra pessoa a partir do meu autoconhecimento, da minha autovivência ali. Envolve um pouco também de perdão em algumas situações, porque, por exemplo, a partir do momento que eu olho para uma pessoa, identifico ela como um homem, identifico ela como uma mulher, ou qualquer outra coisa, assim, e eu acabo ferindo o outro lado, eu acho que é uma coisa muito simples, né? O outro lado vai me dizer assim, não, mas eu não sou homem. Eu me reconheço como mulher. Aí você fala, pô, desculpa. Isso. Mas a partir de agora eu vou te chamar então assim. Isso. Tá tudo certo. Isso. E aí é o processo de como você quer ser reconhecido. Assim como as pessoas chegam e falam assim, não gosto do meu nome. Eu gosto que você me chame com tal apelido. Eu não gosto de ser tratado dessa forma. Aí você fala, pô, beleza, bacana. A partir de agora eu vou lhe chamar desse jeito. Exatamente. E é uma questão de liberdade, de entendimento, de empatia, né, de perdão e de todo mundo, de alguma forma, Se ajustar. Isso. E o mais importante de tudo, aquilo que eu sou hoje não me define como espírito. Aquilo é a minha representação momentânea da minha expressão. Então, se eu estou olhando para isso, eu vou ter fronteiras múltiplas, porque não é só a questão de gênero, é a questão de etnia, é a questão política, é a questão do cabelo, é a questão, sei lá, do time de futebol. São várias outras possibilidades também de uma pessoa se colocar assim. Mas o que a gente tem que entender é que, um momento, isso vai acabar. E a minha pergunta é, eu vim aqui para isso? Eu vim aqui para exercer o mandato do meu corpo? Tudo bem, eu sei que eu vou viver isso, é minha experiência, mas saiba que eu poderia ter usufruído mais se fosse além do corpo e me percebesse como alguém que transita por essas experiências sem fixar-se em nenhuma delas. É essa a ideia de se compreender como espírito e não como corpo. Porque corpo é isso, corpo é manifestação, de repente quer ser um samambaia. Eu me sinto mulher, aí eu passo a agir como mulher, me visto como mulher, ok, está tudo bem. Mas esse personagem vai morrer. E o que ele vai levar para o plano espiritual? Porque ele, na próxima encarnação, não quer nenhuma garantia, zero, de que ele vai voltar mulher. Porque ele quer. Ele pode voltar homem de novo. E aí vai ver outra situação. Então, o que eu quero dizer, gente, é que quando a gente está falando de espiritismo e espiritualidade, a gente tem que sair dessas discussões periféricas e alcançar uma camada subjacente que está esquecida, que está adormecida, que é muito mais importante porque é a que permanece, essa some, desaparece. No cemitério você vai ver pessoas bem resolvidas e mal resolvidas, todas no caixão. E o espírito? O patrimônio maior do espírito, que é a sua herança, que ele vai carregar para outras vidas, essa é que é a verdadeira essência, o resultado de uma encarnação. Não é se você ficou rico, ou se você virou padre, ou se você perdoou. Não, o verdadeiro sucesso, vamos chamar assim, de uma encarnação, é se eu estava aqui, do ponto de vista evolutivo, e ao voltar, eu estou aqui. Pois não. Juliana. Eu acho muito interessante porque na semana passada a gente conversou sobre as diferenças sociais, né? Socioeconômicas, e por que elas existiam do ponto de vista espiritual e, enfim, para onde elas nos levavam. E eu acho que quando a gente pensa em gênero, sexo biológico, em etnia, nacionalidade, aí eu vou assim, morei em São Paulo, sofri xenofobia por ser nordestina, enfim. Quando a gente olha tudo isso, eu acho que é de pensar também, a gente fez uma escolha de vir dessa forma e passar por isso. Será que isso também não é as expiações que a gente vai passar para a gente poder sair deste ponto,
para poder evoluir e dar esses 2 passos na evolução. Então, talvez enxergar essas discussões não do ponto de vista da discussão social e de como as regras precisam ser mudadas, não é dessa discussão, mas é como esse personagem me serve para eu evoluir. Tem um livro que Juliana está dizendo, é muito interessante, tem um livro chamado O Progresso. É um opúsculozinho escrito por Leon Denis. Leon Denis é o meu, está lá, né, nos top 2. E ele fala o seguinte, que existe um teotropismo em a alma humana. Ou seja, existe uma tendência de que a alma humana caminha para Deus. Esse é o teotropismo. Como tem o heliotropismo, tem o teotropismo. Só que esse tropismo, ele não é determinado. Ele é construído pelo livre-arbítrio do sujeito que transita. Então, eu posso ter uma encarnação e ficar a encarnação inteira sentada num sofá, assistindo televisão, e aqui no controle remoto, quem pode me impedir? Ninguém. Meu desejo. Agora, eu posso passar uma encarnação me futucando, me levando a reflexões, aprimorando o conhecimento, fazendo um esforço inaudito, muitas vezes, para superar coisas que eu sei que eu carrego dentro da minha alma, e posso terminar essa encarnação e sair voando que nem um passarinho espiritual. Posso fazer? Vou dar um exemplo só para vocês. Vocês conhecem um cara chamado João Pedro Bernardoni? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Já ouviu falar desse personagem? Blogueiro, famoso. Nunca ouvi falar? Nossa, ele já ouvi dizer que ele tem 5 milhões de seguidores na rede social. João Pedro Bernardoni, filho de um homem rico, um dos homens mais ricos da Europa. Riquíssimo. E ele adorava a patota, as festas, a esbórnia. Ele gostava, mesmo. Os amigos entregaram para ele um certificado, o rei da patota. Sabe qual era o desejo dele? O desejo dele era andar num cavalo, com uma armadura, com uma lança, ele ser um cavaleiro, e entrar na cidade assim, ó, com aquele negócio todo imponente, ir para a guerra. Esse era o desejo dele. Eu costumo dizer que se ele fosse vivo hoje, porque ele já morreu, mas se ele fosse vivo hoje, ele teria um camaro amarelo, usaria uma corrente grossa no pescoço, uma barriga de tanquinho, ouviria música sertaneja, esse seria mais ou menos o seu perfil. Gostaria de tomar uma Heineken gelada, final de semana, comendo umas carnes, não sei o quê, babá. Só que esse cidadão, ele foi para as cruzadas, e lá, na verdade, ele ficou preso durante 2 anos numa penitenciária imunda, pegou doenças de todo tipo, estava, inclusive, em uma guerra, e ele pegou tracoma. Tracoma é uma doença que atacou os olhos, tanto que ele teve que queimar os olhos para se livrar do tracoma. Termina morrendo cedo por conta dessas aventuras de saúde. Mas teve uma hora que o espírito deu um grito. Ele tirou a roupa, literalmente, e foi viver uma outra personagem, ou um outro personagem. O nome desse personagem, Francisco de Assis. Isso aí. Quem acha que Francisco de Assis nasceu com um par de asa flutuando dentro de casa, esqueça esse conceito, gente. Ele era muito, muito da galera. Ah, você conhecia ele. Entendeu? Então, observe que esse personagem, ele é um caso. Tem vários desse tipo. O Xará, o de verdade, que esse aqui é genérico, o de verdade. O Paulo de verdade, assassino, sanguinário, que matava as pessoas que não concordavam com ele, era um cara extremamente difícil de se lidar. Um gênio na oratória, um cara que tinha conhecimento da lei. E, no entanto, quem descreve esse movimento dele, né, tem uma parábola do reino que diz assim, o reino dos céus é como uma mulher que misturou o fermento na farinha até levedar.
E eu acho que Emmanuel descreve isso na personalidade de Paulo, dizendo que Jesus era o fermento que fermentava dentro de Paulo. E quando ele chega na porta de Damasco, aquele homem arrogante, que foi para perseguir cristãos, se rende a Jesus e diz: Senhor, que queres tu que eu faça? A partir desse instante, a vida de Paulo, do anterior, acabada. Saulo some. E, olha, tem dois personagens que sem eles a gente não estaria aqui. Um deles é Paulo e o outro é Tiago, que era mais importante do que Pedro na igreja inicial. Então, esse personagem, Paulo, nos deu o cristianismo que nós temos hoje. E se não fosse essa sua mudança, talvez o cristianismo tivesse ficado preso dentro do judaísmo. Ia ser uma seita ligada ao judaísmo. E ficaria lá. A gente não estaria falando dele aqui hoje. Isso eu estou dizendo a vocês porque isso é o livre-arbítrio no seu sentido. Dizer, não quero e ponto. Eu não quero viver na externalidade. Eu não quero viver o corpo. O corpo envelhece. Gente, olha, uma pessoa que vive do corpo, ela quando chega na velhice, e isso eu posso contar para vocês, que eu tenho lugar de fala, eu tenho 60 anos. E aí, quando você olha no espelho, você chega lá, olha para o espelho lá, você vê, ó, apareceu um pé de galinha aqui. Essa galinha veio de onde que não estava aqui ontem? Quem chamou essa miserável? Né? Aí vai aparecendo um pezinho de galinha aqui, você olha a mão, vai enrugando, parecendo que está ali, tem mais pele do que mão, e aí vai, daqui a pouco é uma dor no pé, uma dor nas costas, isso vai acontecendo, imagina, e aí eu fico olhando as fotos quando eu tinha 18, 20 anos, no vigor lá da saúde, o que adianta? Aquele está lá no passado, etc., e esse aqui está aqui agora. Então, se eu ficar vivendo como o personagem do passado, o que vai acontecer? Eu vou começar a mascar chicletes, vou botar um skate embaixo do braço, vou ficar aí, qual é, cara, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma patologia chamada puer eternos. É síndrome de Peter Pan. Entende? Que é você viver na terra do nunca, você viver numa fragmentação psíquica. Então, isso tem estudo. A gente só tem que se colocar e dizer o seguinte: qual é o meu papel aqui na vida? Eu vim aqui para fazer o quê? Para animar um corpo, para animar a galera, para animar uma festa, ou eu vim aqui para evoluir espiritualmente? Agora, eu posso evoluir espiritualmente numa experiência no masculino, no feminino, no transgênero, por qualquer coisa, contanto que eu evolua. O que não dá é para eu ficar aqui nesse lugar, achando que eu estou escondido nesse lugar, e esse lugar está me protegendo do meu processo de evolução, porque eu vim aqui para experimentar as sensações do corpo. Não dá, gente, não é isso. O corpo não me define. O corpo não me define. Tá certo? Muito bem. Então, liberdade do pensamento, conforme eu tinha dito para vocês, né, que foi aquilo que Sócrates dizia: você pode matar o corpo de Sócrates, mas Sócrates nunca será morto, ninguém vai matar Sócrates, porque as ideias estão vivas. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois ele não conhece barreiras. Podemos impedir seu livre curso, mas não aniquilar o pensamento de um homem. Ninguém consegue prender a cabeça de uma pessoa. Ninguém consegue. Você pode até prender a boca, você pode até prender a mão, para ele não escrever, para não falar, mas você não pode impedir uma pessoa de pensar. E o que tem a ver com o pensamento, quando a gente fala de espírito? Por exemplo, quando eu faço uma prece intercessória, quando eu faço uma oração, eu estou interferindo numa vida de alguém que não está na minha casa. Da mesma forma, quando eu estou vibrando com a raiva, com o ressentimento de alguém, eu estou mandando para ele fluidos, dardos psíquicos, larvas de psicotrons, como diz Hernani Guimarães, eu estou mandando larvas de psicotrons para esse cara sem que eu esteja junto dele. Eu queria só compartilhar com todos uma lembrança que me veio à mente sobre o pensamento e a liberdade. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás, né, da conjugalidade, do casamento, em que eu sofri uma intervenção de uma agressão física, em que a fala do meu agressor foi: o que você está pensando? Porque a minha liberdade de escolhas estava tolhida dentro daquele relacionamento. Então, a escolha do vestido vermelho,
O meu ir e vir estava limitado por uma outra pessoa, dentro de um processo de um casamento. Mas havia momentos em que eu viajava, literalmente, o pensamento me levava. E aí, num momento desse pensamento, foi percebido por ele, e ele interrompeu esse pensamento, e me questionou, e se sentiu agredido no meu silêncio, que realmente eu estava num processo de pensamento. E dentro desse processo de pensamento, eu realmente estava em liberdade, vivendo uma realidade diferente daquela. Então, agora, quando você falou, me veio isso de uma lembrança que eu... Boa, porque eu tô... É isso, gente. Não tem nada que não possa ser feito enquanto os olhos não estão piscando. Isso vale para você fazer o grito de liberdade na sua vida, vale para você ir em busca de alguém, dar um abraço, dizer eu te perdoo, aprender a amar aquele que você não conseguiu, ir em busca de um pai que a relação não foi boa, de uma relação familiar. Nada pode ser dito não. Basta que você se prepare para isso. Olhe essa circunstância com um olhar diferente. Então, eu tinha um amigo que contava para mim que ele era um filho bastardo. Foi o filho bastardo. O pai teve uma aventura com a mãe, não o reconheceu como filho porque achava que ele não era filho dele, que a mãe devia ter outras aventuras e ele achou que aquele não era bom, enfim. E passou a vida inteira. E esse menino foi crescendo, era um menino muito, muito bom, é uma pessoa justa, é espírita, é um menino ótimo, de um coração maravilhoso, um filho que eu acho que todo pai desejaria ter, vou usar essa expressão que é comum, né? Mas aquele pai não queria. E ele ficava vendo os irmãos sendo ali tratados, etc., e ele ficava se sentindo mal com isso. Mas teve um dia, e eu fico até imaginando, né, no dia dos pais, de repente os olhos deles compridos ali naquele portão, esperando o pai chegar. Quem sabe se não era naquele dia que ele ia ser visitado. Mas nunca aconteceu. E quando isso passou o tempo, o pai envelheceu, adoeceu, pegou uma doença dessas incapacitantes, e o filho foi convidado pelos irmãos para cuidar do pai. Então, ele tinha duas opções aí. Agora você morre sozinho, porque quando eu precisei você não estava comigo, ou eu abro o meu coração para aproveitar de você o resto que lhe sobra, para que eu possa ter, enfim, o pai que eu sempre quis ter. É opção? Já que ele optou a segunda. E foi para a casa do pai cuidar do pai. Situação constrangedora. Quem é você, meu filho, tal, aquela situação extremamente desagradável. Aí ele chegou, começou a cuidar do pai, o pai começou a se sentir confortável. Com 30 dias, eles estavam numa relação tão próxima que o pai pegou ele com todo esforço, foi a um cartório e o reconheceu como filho. Mais 30 dias, 40, não deu, o pai desencarnou. Então, você veja que tudo é oportunidade. É você dizer sim à sua oportunidade e não ficar preso num condicionamento que pode terminar por lhe deixar numa situação constrangedora de você terminar a sua vida e alguém perguntar o que fizeste do corpo que te dei? O que fizeste dos pais que te confiei? O que fizeste dos filhos que apareceram na sua casa? O que fizeste dos talentos que te dei para que nesse instante você exercesse o seu mandato aqui na Terra? Aí é constrangedor você achar que pegou uma encarnação de 50, 60, 80 anos e ficou aqui jogando boliche, ficou se distraindo, ficou aqui no bangalelê, ficou aqui só na esbórnia da vida e, no entanto, aquilo que era o essencial do espírito ficou abandonado. Por quê? Porque Joana de Ângeles tem um livro chamado Alerta. E nesse livro chamado Alerta, ela tem uma mensagem chamada Brilhe Sua Luz. Eu falei sobre essa mensagem ontem, num programa que eu tenho sexta-feira à noite, de Joana de Ângeles. Então, essa mensagem fala sobre o seguinte: o que é brilhar a sua luz? É encontrar a forma de ser em existência aquilo que você traz em essência. É isso que é brilhar a sua luz. É fazer com que o melhor de si
que não é o melhor moral, é o melhor essencial, fundamental, que todo mundo tem. Apareça. Apareça. Né? Então, tem um caso lá em Fortaleza, que o rapaz ele era um criminoso que matava as pessoas e comia o coração. E um pastor entrou na cela desse homem, podendo ser morto, porque ele vivia isolado, ele já tinha matado várias pessoas, dentro do presídio, inclusive, e ele entrou na cela com uma Bíblia e conseguiu converter esse homem. Ele hoje é pastor e trabalha dentro do presídio, coordenando os cultos dos presos. Esse que comia coração, gente. Ser humano é isso. Isso é liberdade. Por que eu tenho que morrer comendo coração? Será que eu não posso morrer de outro jeito? Por que eu tenho que morrer viciado em adrenalina? Por que eu tenho que viver odiando? Por que eu tenho que viver? Será que eu tenho que me permitir fazer isso? Será que eu não posso me dar o direito de ser livre para não querer carregar as pedras dos outros nas minhas histórias? Isso é liberdade. Aí, a liberdade de consciência, né? Qual é o resultado através dos entraves à liberdade de consciência? É obrigar os homens a agir contra a sua maneira de pensar e torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Porque se você condiciona as pessoas a agirem dentro de um padrão ético-estético, você está criando hipócritas. Essa é uma coisa que o Espiritismo traz. Não pense que você, né, isso aí eu vou pegar Jung, não pense que para você chegar nas clarezas universais, você tenha que fazer isso sem passar nas sombras, sem passar na escuridão. É preciso que, para a gente entender que ninguém alcança as culminâncias do céu imaginando figuras de luz. Não é assim. É trabalho. É escolha. É ação. Sabe por que é importante a gente tomar ação rápida? Por uma razão muito simples. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Vocês sabem? Graças a Deus a gente não sabe. Pode ser 5 minutos, 2 horas, 10 anos, 50 anos, quem sabe? Então, de repente, você tem uma oportunidade de fazer, faça agora, exerça a sua liberdade e diga, eu vou fazer por quê? Porque eu sou livre para fazer. Nada pode me impedir de fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso é liberdade. Né? Então, visto que se tem a liberdade de pensar, tenha de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, questão 843. Então, isso está na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Você chegando em casa hoje de tarde, né, que não tem lá um compromisso, pega esse livro, dá uma olhada lá, né, pensa nessas questões aí, esse final de semana, né, porque tem aí, ó, essa coisa do fatalismo, tem lá uma questão, essa é a questão 851, que fala sobre destino, né? Aqui, ó, destino das provas físicas, pois no que se refere às provas morais, as tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Você pode vir do jeito que você quiser, dentro de um corpo sem movimento. Mas o que você vai ser depende de você. Depende de você, certo? Isso aí não tem nada a ver com o fato de você vir num corpo, né, como tem um rapaz aí que a cabeça virada para trás, os braços e as pernas não funcionam. Tem o outro que não tem os braços e as pernas, né, que é o menino lá do Sul, que dá palestras, inclusive, de motivação para pessoas. Se a pessoa está assim, se achando com todo o corpo perfeito, aí vê uma pessoa chegar, um tronco com a cabeça, e o menino falando sobre a alegria de viver e falando sobre outras coisas, a pessoa deve se sentir, no mínimo, alguma coisa estranha, né? Dizer, peraí, tem uma coisa errada aqui. Aí tem uma questão, que é a questão 853, que está logo depois dessa, que diz que, da o instante da morte, a gente não tem muito o que escapar. Então, a gente chega aqui, a gente tem mais ou menos um tempo de vida. A gente não sabe quanto é, mas cada um tem o seu. Então, mais ou menos, quando chega o final desse período, não adianta, você pode subir no castelo, você pode se esconder, você pode se transformar no meta-humano, você pode fazer o que você quiser, vai dar um curto-circuito do coração de papel e vai parar o corpo. Esse daí seria o único fatalismo que nós estamos aqui condicionados, porque existe uma lei de destruição que faz parte de tudo, absolutamente. Vale para abacate, vale para o cachorro e vale para mim também. Tá certo? Bom,
Camille Flammarion vai dizer o seguinte, que o fatalismo é a doutrina dos sonolentos. Os fatalistas esperam os acontecimentos que eles supõem que hão de se produzir, apesar de tudo, acima de tudo. Nós, pelo contrário, trabalhamos e colaboramos na marcha dos acontecimentos, longe de sermos passivos, somos ativos, construímos nós mesmos o edifício do porvir. Né? A gente não fica sentado na boca, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem aqui um papel ativo, né? Para poder a gente caminhar na nossa vida. Na questão 803, começa aqui a se falar um pouco sobre a questão da igualdade, né? Que, obviamente, eu já falei um pouco aqui sobre a essência da igualdade, que a igualdade está ali, ó, todos os homens são iguais perante Deus, sim, todos tendem para o mesmo objetivo. Né? E Deus fez as leis iguais para todos. Deus não deu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Ele. Por que todos são iguais perante Ele? Apesar de todos serem diferentes? Porque quando ele passa os olhos aqui, somos diferentes ou não somos? Tem uns que estão assim, outros que estão assados, outros que estão para lá, outros que estão para cá. Não tem assim? Pronto. E por que ele está dizendo que todos somos iguais, se somos tão diferentes? Nós somos iguais, mas estamos diferentes. Somos iguais porque somos espíritos, e espíritos são nascidos da mesma fonte. Não tem um espírito tipo premium, tipo plus, espírito xing-ling, não tem isso. Espírito é espírito. Agora, à medida que esse espírito vai se expandindo na direção da sua consciência, ele vai adquirindo características de expressão que são diferentes em função dos caminhos. Então, tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que é, por que tem espírito que caminha pela fieira do bem e outros pela fieira do mal? Aí, os espíritos respondem, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Eles são maus por quê? Porque eles ignoram o bem que eles possuem dentro deles. Eles ignoram a sua natureza íntima. Eu exerço o mal porque eu vivo no fisiologismo. Eu vivo reagindo à minha fisiologia. Aí é um trem, né, sem freio, descendo a ladeira. Agora, eu exerço o mandato da consciência sobre o corpo, sobre a ação do espírito, eu sei o que eu sou, eu sei o tamanho da minha expansão, eu sei o tamanho das minhas potencialidades, e eu consigo sair do outro lado. Ok, então que venham os desafios, que eu estarei preparado para resolver. É o empoderamento do espírito, gente. Não é a fragilidade, porque tem dois movimentos na religião. O movimento da heteronomia, que é o tradicional. Senhor, me salve desse instante. Interceda na minha vida e resolva os meus problemas. Isso é uma forma. A segunda forma, Senhor, dai-me luz do meu discernimento, para que eu possa encontrar os caminhos e que as minhas forças sejam tais que eu consiga transitar por essas estradas. A partir daí, eu estou na autonomia. Percebe a diferença? Então, na hora que a gente sabe que todos os espíritos são iguais, a gente sabe que existem potenciais em todos os espíritos que são iguais. Qual que é a diferença? É a capacidade que o espírito tem de usar aquilo que possui. E isso faz a diferença naquilo que é a nossa vida. Porque as nossas diferenças, elas estão diferenças de nascimento, diferenças de aptidões, diferenças de posses, que vão refletir em diferenças sociais. É por isso que não existe possibilidade de termos igualdade social. Isso pode parecer um pouco estranho eu falar isso para vocês. Mas sempre vai existir uma pessoa que vai viver na esbórnia e tem um outro que vai viver na prudência. Porque são espíritos diferentes. Se você pegar hoje todo o dinheiro do mundo, pegue todos os diamantes do mundo, olhe tudo de vida igual para todas as pessoas de vida. E dê esse dinheiro no cofre, na conta de cada pessoa. Hoje, você vai receber, sei lá, 10 mil reais na sua conta. A partir de hoje, nesse exato momento, agora,
Todos somos iguais, socialmente falando. Não tem ninguém que tenha nenhum centavo mais do que o outro. Aí, o sujeito viu lá o Pix entrar e lembrou que ele tem um aniversário dele. Nunca comemorei um aniversário meu. Nunca. Tem uma laje lá em casa, eu vou limpar, vou chamar os amigos, vamos fazer um churrasco. Pronto. A partir desse instante, o cara que vendeu o churrasco, o carvão para ele, ficou mais rico do que ele. Por quê? Porque ele pegou o dinheiro dele e gastou num carvão. O cara que vendeu a carne para ele ficou mais rico do que ele. Por quê? Porque ele comprou a carne. Está entendendo o que eu estou falando? Então, daqui a 2 horas, você vai ter que pegar o dinheiro do mundo e dividir de novo. Porque nós não estamos falando, gente, de dignidade. A dignidade, os espíritos dizem que é diferente. A vida indigna é sinal de retrocesso espiritual. Mas isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com dignidade. Isso não tem nada a ver com ter riqueza. Pode ter, contanto que a sociedade seja digna. Agora, o que você não pode fazer é roubar velhinho. O que você não pode fazer é enganar as pessoas. O que você não pode fazer é pegar e achar que seu banco tem que ganhar mais do que todo mundo do mundo. E que você tem que fazer a miséria se espalhar. Isso não pode, isso é ignorância, gente. Isso é ignorância. Você sabe que tem um pessoal que foi para Angola, na época do Odebrecht, o pessoal ia para Angola, o Odebrecht lá construindo tudo em Angola, e o pessoal tinha umas vilas lá, e etc. E tal. Você já imaginou você viver dentro dos muros de um condomínio e não poder sair? Você ganha 10 mil dólares por mês, tá bom, mas você não pode... Você vai fazer o que com esse dinheiro? Guardar num banco. Só o que você pode fazer. Porque para você poder viver de alguma forma digna na sociedade, você tem que se movimentar, você tem que agir, você tem que construir, você tem que fazer as coisas acontecer. Agora, quando isso vem pela ignorância, pelo egoísmo, que ele impera na questão social, aí você tem as mazelas humanas, você tem as pessoas ali no hospital esbagaçado, mesmo você pegando 25% do dinheiro do país e jogando na educação que formou analfabeto. Isso aí que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque você está prolongando as diferenças sociais, você está prolongando as misérias humanas, e isso nós só estamos experimentando porque estamos vivendo num mundo de espíritos que estão nesse grau, nesse nível evolutivo. Pois não. Cadê o microfonezinho? Cadê o microfone, gente? É. Hoje é sábado, é sábado. Alice, aqui. Oi, quando você falou que não existe maldade, né, existe ignorância da pessoa não revelar, né, o bem que tem dentro dela. Então, significa que esses casos assim absurdos de violência, todos nós seríamos capazes de fazer, mas a que diferencia é o fato da gente já ter tido conhecimento para refletir que não se deve fazer. Não, Alice. Mas o espírito que hoje está em Alice, hoje, ele não tem mais vontade de matar ninguém. Mas não quer dizer que, no passado, esse espírito não tenha feito isso com requintes de crueldade. Uhum. Porque, se a gente olhar a sociedade humana, lá atrás, era uma bagaceira. Mas isso mostra que o fato de estarmos aqui hoje, de sábado, refletindo sobre a espiritualidade, é sinal de que a gente já deu um passo, pelo menos essa vontade a gente não tem. Você quer ver um exemplo que é colocado no livro dos Espíritos, muito interessante? O espírito que matava e roubava em uma encarnação. Ele agora vem e só rouba. Ele evoluiu. Porque não mata mais. Está entendendo? É devagar, devagarinho, é devagar, devagarinho, mas é. Entendeu, Alice? Aqui, Paulinho. Ô, Paulo, me preocupa muito quando diz assim que nós não teremos nunca a igualdade social, não pode haver igualdade social. Por que me preocupa? Eu entendo que a igualdade social
o status, né, de você ter uma sociedade igual é um grau de evolução grande. Concorda? E nós estamos caminhando a longo passo para isso. Então, um dia, sim, teremos uma igualdade social por causa da evolução espiritual, né? E a gente está caminhando para lá, a gente está construindo. Concordo com você que hoje é impossível ter igualdade social, porque somos ainda muito, não sei que palavra dizer, mas, enfim. Mas a gente está caminhando para isso. E aí me preocupa quando vocês dizem, vocês que eu falo, as pessoas que dão palestras e tal, e eu entendo o que você está falando, mas me preocupa quando coloca assim, que é impossível ter igualdade social, né, porque isso é um grau de evolução, porque isso passa uma ideia de que, ok, tem que ter desigualdade mesmo, temos que ter gente miserável, gente rica, porque estamos ainda impuros. Você entende o sentido? Eu entendo, Valdinei, mas deixa eu só isso. te falar uma coisa. Quando a gente traz essas opiniões, eu estou trazendo aqui, olha o que está escrito nessa questão 804. A diferença está no grau de experiência e na própria vontade, que é o livre-arbítrio. Quando a gente vê a sociedade, a gente tem que entender fora do contexto. Eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Se você perguntar assim, você gostaria de ter miserável? Não. Absolutamente. Por mim, as pessoas têm que ter uma vida digna. Não vou dizer que todo mundo vai morar em palácio, nem que vai usar os mesmos carros, mas, pelo menos, você ter direito à saúde, você ter direito à educação dos seus filhos, você ter direito à comida, você ter direito à sua casa, você ter direito a algum tipo de lazer. Eu acho que isso é o mínimo. O que acontece que nós estamos falando hoje não é uma igualdade, quando eu digo social, é porque a gente talvez esteja confundindo com a igualdade econômica. Porque, do mesmo jeito que ele fala sobre não ser possível, por conta das diferentes aptidões e de pessoas que trabalham e outras que não querem trabalhar, você vai ter consequência, tudo que a gente faz tem consequência. A questão é como vai se resolver isso, de cima para baixo ou de baixo para cima. Você vai resolver isso pela consciência da pessoa, que vai se entender como um ente social, que ele não é um parasita e que ele deve contribuir com o desenvolvimento para que, no futuro, haja o desenvolvimento coletivo, ou você vai trazer na ignorância, que é o meu. Então, se, de repente, vou dizer aqui o que acontece na nossa realidade objetiva. Eu estou no interior, eu sou um camponês, e, de repente, aquele senhor que se coloca na condição de prefeito, que é ladrão, todo mundo sabe que é ladrão, eu voto nele porque ele me deu um par de chinelo, eu estou sendo egoísta. Porque eu não estou apostando no futuro, eu estou apostando no meu chinelo. Eu só estou olhando o meu chinelo. Então, se eu faço isso porque eu estou recebendo um dinheiro, eu estou recebendo um favor, eu não estou pensando no sucesso, eu estou pensando em mim. Eu estou agindo egoisticamente, porque agir socialmente é fazer um plano de futuro, é fazer um plano para pegar essa molecada que está chegando aí agora e capacitar ela para que elas não precisem de remédios ou de outra situação, dar condição dele se colocar como ente de ação. Então, enquanto nós estivermos vivendo nessa sociedade baseada no egoísmo e na ignorância, nós vamos ter as diferenças sociais. E eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que, do ponto de vista espiritual, existirão posicionamentos diferentes dos espíritos, porque tem espíritos que trabalham e outros que são mais acomodados. Tem uns que são mais capacitados e outros que são menos capacitados, do ponto de vista da intelectualidade, das suas faculdades, etc. Está entendendo? É isso que nós estamos falando. Quando elas estão muito lá embaixo. Não, eu sei, mas isso daí a gente já está numa situação da bagaceira. Ou seja, constituiu-se a bagaceira. Isso, constituiu-se a bagaceira. Está ali, ó, a situação é horrível. Como nós vivemos hoje no nosso país, eu entendo isso que você está falando. Agora, o que a gente tem que entender aqui, gente, é que nós não estamos resolvendo o problema do Brasil. Eu não estou aqui falando do Brasil, estou falando do espírito geral que encarna na Terra, encarna em Vênus, em Marte, em todos esses lugares. É num plano diferente. As nossas mazelas sociais, Brasil falando, a gente vai resolver com outras dimensões, que não essas que nós estamos... Que essas faculdades aí que a gente está usando aqui para resolver o nosso problema, não resolve. É só posterga, troca de mão, sai da mão de um, vai para a mão do outro. Mas o que a gente precisa pensar é que, como espírito, você, nós vamos passar aí para um plano espiritual e a gente vai reencarnar. A gente continua sendo o responsável por isso. A questão é, qual é a minha parte nisso? O que eu estou fazendo? Eu, Paulo, agora. Eu faço o que eu ganhei para fazer.
né? Eu ganhei a fala, eu ganhei a capacidade de ter 2 ideias, e eu pego esses 2 neurônios, junto um com o outro, e eu tento de repartir isso com as pessoas, além de gerar emprego, de ter uma empresa há 30 anos e fazer isso, que é a minha profissão. Agora, no mais, quando, né, a gente junta o esforço de um com o do outro, a gente tem aí a sociedade prosperando, mas a gente ainda demora um pouco, porque o nosso nível evolutivo é esse. Olha o que está aí na questão 814. Por que Deus deu uns a riqueza e a outros a miséria? Para provar cada um de forma diferente. De resto, como sabeis, os próprios espíritos escolheram suas provas, muitas vezes sucumbem ao passar por elas. Isso daí tem a ver com a forma como eu escolho aquela casa, porque se o espírito fosse inteligente no sentido do egoísmo, fosse esse ele ia querer nascer aonde? Na casa de um homem rico, num lugar que não tivesse problema. Ele não ia querer na África subsaariana reencarnar de jeito nenhum, ia ficar vazio lá, o espírito não ia querer reencarnar. Quem quer reencarnar na África subsaariana? Aí tem um lá que diz, eu quero, porque eu preciso dessa experiência hoje aqui na carne. Seja lá qual for, estranheza disso, mas tem espíritos que são colocados nesses lugares. Tá bom, gente? Então, por mais que a gente diga assim, ó, a lógica humana, ela não se aplica à lógica espiritual. Porque a lógica espiritual, ela tem outra dimensão. Ela tem um outro foco, um outro objetivo. Ela está um pouco mais além do que simplesmente as nossas conquistas humanas. É por isso que a gente, às vezes, não consegue alcançar esse dinamismo. E nós não estamos falando aqui de punição nem de castigo. Estamos falando de experiências. Então, se eu, de repente, passei por uma experiência que eu ser rico, eu nunca consegui usar o dinheiro para desenvolvimento espiritual, uma encarnação sem ele talvez me ajude. E o sofrimento do espírito dentro de um plano espiritual, por conta de ter fracassado na sua experiência na Terra, é algo que motiva ele, de repente, a querer fazer diferente. E, às vezes, é uma bênção ele fazer diferente, porque ele consegue abrir espaços na sua capacidade de pensar que ele não conseguia, fustigado no seu sentido mais amplo, na sua experiência terrena. Então, é por isso que, às vezes, a gente acha estranho essa lógica e tal, mas, como diz o menino lá do filme, se é assim eu não sei, só sei que foi assim. Bom, então, olha uma coisa também que eu só queria colocar isso aqui rapidamente, só para dizer a vocês que o espiritismo não tem nada de machista, nem muito menos de misógino, nem muito menos de nada disso. Existe, inclusive, uma questão que está em alguns livros, que foi um termo de conduta, de ajustamento de conduta, que precisou ser assinado por conta da tal da teoria da beleza, que aparece num livro que não foi... É um livro chamado Obras Póstumas, que supostamente era um texto de Kardec. E nesse texto de Kardec, ele fala o seguinte, que os espíritos que vivem em sociedades mais organizadas e que, portanto, eles têm traços mais leves na sua compleição física, eles, teoricamente, são espíritos mais evoluídos do que aqueles que vivem no meio do mato e que são aqueles que estão se alimentando de carne humana. Lembrando que os etentotes do século XIX, que não existem mais, eles se alimentavam, eles eram canibais. Então, ele está falando o seguinte, um canibal que come carne humana, ele tem um espírito ali, que é um espírito que está numa condição evolutiva inferior a quem já está vivendo uma cidade. Esse é o ponto. Agora, claro, com todas as questões de um pensador dezenovista, um homem do século XIX, que pensa com a sua realidade. Entendeu? Então, não dá para pegar um homem do século XIX e trazer para o século XX e dizer, ó, você tem que pensar no século XIX como você pensaria 100 anos depois. Não dá para fazer isso. Então, aí o Ministério Público foi, o pessoal se retratou, explicou que no conjunto da obra, eu estou trazendo só um aqui, ó, que está lá no Livro dos Espíritos, na verdade, na questão 822, letra A, que está aqui, ó, emancipação da mulher no século XIX. Segue o processo e da civilização e a sua escravização caminha para a barbárie. Entende? Então, não dá para você pegar o conjunto da obra e jogar fora a água da bacia com o neném dentro. É preciso olhar o conjunto todo. Porque se eu pegar só um texto e quiser julgar a obra toda por causa de um texto, aí dá na cabeça, né? Então, a igualdade absoluta das riquezas é possível algum dia existiu? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a ela se opõe, está na questão 811, que é aquilo que a gente estava falando. Tá certo?
Então, porque nós temos aí dificuldades mesmo de entender as questões que estão para além da nossa compreensão. Daqui a 150 anos, 200 anos, a gente talvez não discuta mais isso. Né? Talvez a gente ache até abjeto o que a gente está fazendo hoje, como a gente faz olhando para trás. Olha, lá no século XIII era uma coisa horrorosa. Né? Mas aqui agora, a perpetuação da memória através dos monumentos fúnebres é o último ato de orgulho, e esse aí é o último ato de orgulho, sabe por quê? Porque os indivíduos, mesmo mortos, querem se perpetuar na vida através de placas, de monumentos fúnebres, etc. E isso realmente é algo que a gente mostra o quanto a gente está ainda preso, materializado nas nossas condições humanas, tá certo? E todos temos a liberdade volitiva em potência, que é o domínio da alma para poder determinar-se, mas exteriorizamos essa liberdade em atos ou a colocamos em função, quando temos motivos para querer ou para agir, e não caprichosamente, porque sim, porque tal liberdade implica a negação de si mesma. Isso aí é um filósofo argentino chamado Manuel Porteiro, espírita. Certo? Então, isso aí é de 1936. Então, esse porque sim. Por que você vai fazer porque sim? Isso é negação da própria liberdade. Tá certo? Cremos que com o livre-arbítrio, sem ele, com a liberdade ou sem ela, o espiritismo não sofre nenhum enfraquecimento e que o ser humano, tanto hoje quanto amanhã, seguirá igualmente o curso da sua evolução ascendente até seu destino superior. Acredite ou não em sua liberdade moral, no mérito ou demérito das suas ações. Isso porque, se ele não fizer por sua livre vontade, o fará apesar dela, e sem dúvida com mais acerto, já que o ser onisciente, que reage aos destinos do universo e de suas criaturas, sabe melhor do que essas o que convém aos seus fins. Então, essa opinião de Manuel Porteiro, por exemplo, era um pouquinho diferente da de Leon Denis, porque Leon Denis disse, embora exista o teotropismo, existe a ação volitiva do sujeito que evolui, e esse indivíduo ele é o responsável pela sua própria construção. Tá certo? E aí vem Leon Denis, isso só pode ser obtido por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, a libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade e libertação moral pela procura da virtude. É um processo de formação. Não acontece por acaso, nem é um estalo de cabeça, nem é uma revistinha em quadrinho que eu vou ler que vai mudar minha vida. Isso tem um esforço, isso tem um trabalho de burilamento. Patrick. Só um ponto que eu estava refletindo aqui a partir da intervenção da colega aí de Lilás. Quando eu estava pensando bastante assim, também como ela, né? A partir do ponto que o espiritismo ele fala sobre a evolução e que diz que a cada reencarnação a gente vem melhor, né? Deixa de matar, agora rouba, deixa de roubar, passa a ser menos egoísta, deixa de ser menos materialista. Então, a partir do momento que a gente vai evoluir para ser cada vez menos materialista, isso não implica, que aí eu vim me questionar aqui, que a riqueza precisa ser distribuída de forma igualitária. Quando eu penso numa riqueza distribuída de forma igualitária, é porque eu estou pensando de forma materialista. Isso. Mas, na verdade, a gente pode ter, sim, uma distribuição diferente, mas com pessoas evoluídas que falam assim, eu não preciso ter esse dinheiro todo. Né? Eu posso conviver com menos e ele lá conviver com mais, porque para ele ainda está mais materialista na situação do que a mim, e está tudo certo. O que eu acho que com certeza a gente vai ter é uma evolução da sociedade ao ponto de não ter miséria e pobreza. Isso, ter dignidade, as pessoas viverem com dignidade. Esse é o ponto importante. Porque a dignidade, gente, é o que dói. A falta da dignidade é o que dói, é o abandono que dói, é a fome que dói, é o sujeito ser desonrado ali nas suas... que dói. A vida simples e humilde não dói a ninguém, absolutamente. Tem pessoas que são igualmente felizes, mesmo sendo pobres. Isso aí quem disse foi Martin Seligman, fazendo pesquisa na psicologia positiva. Pessoas ricas tristes, pessoas ricas felizes, pessoas pobres tristes e felizes, porque não é o que você tem, é o que você deseja. Porque se você deseja o que não tem, você sofre, mas se você deseja o que você tem, você é feliz. Então, isso tem alguma coisa a ver com posicionamento. Isso.
Essa manutenção de miséria é que é resultado do nosso grau de evolução. Nós, infelizmente, gente, encarnamos num período que isso está acontecendo de forma muito generalizada. Ou nós somos parte do problema, ou nós somos parte da solução. A decisão está dada. Você escolhe o que é que você quer fazer. Então, só para a gente finalizar, gente, ó, isso aqui está num livro chamado Concepção Existencial de Deus, de Herculano Pires. Se podemos percebê-lo em nós mesmos, ele está falando de Deus, na nossa consciência e no nosso coração, se podemos vê-lo em seu poder criador, numa folha de relva, numa flor, num grão de areia, numa estrela, se podemos conviver com ele, sentarmos com ele à mesa, partir o pão com os outros, então ele realmente existe em nossa realidade humana e podemos amar. De fato, o amamos de todo o coração e de todo o entendimento. Sentir Deus e ver Deus agir por intermédio de nós. Sermos os agentes de Deus na terra, como diz Emmanuel, que Deus se expressa ao homem através do homem. Finalizando, o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são eternas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma das suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Certo, gente? Então, eu espero que vocês reflitam esse final de semana e tomem a decisão de que lado vocês querem estar, né? Nessa grande transformação. Como diz a minha amiga Ednólia Peixinho, você encarnou na terra, tem boi na linha. Viu? Obrigado.